Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhe dissera. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, aqui na nossa paróquia Santa Teresinha, Vicente Pison, paróquia mais bonita do Brasil. Bem, hoje falamos memória do Imaculado Coração de Maria. O que quer dizer imaculado? Sem mácula. O que é mácula? Pecado. Então, imaculado coração é um coração sem pecado. O pecado que você pecou, que eu pequei, que todo mundo pecou, papa, bispo, todo mundo. Ela nunca pecou. Nunca. Você vê a diferença entre Maria e nós, né? Nunca pecou Nossa Senhora, toda pura, né? E também foi ela foi criada, concebida sem pecado, Imaculada Conceição. Ela já nasceu sem pecado original, mas é criatura, não é criador como Deus. A única criatura que nasceu sem pecado. Jesus não é criatura, é criador, e ele foi gerado. Diferente. A distância que há entre Maria e nós, entre
Deus, Jesus e Maria é maior ainda, porque Jesus é Deus. Ninguém é Deus, só Deus é Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um Deus só. Então ela nasceu sem pecado. Você vê como era o coração de Maria, né? Todas essas tentações que a gente tem, o coração dela era íntegro, puro. Não é que nunca sentiu tentação, não. Provavelmente sim, porque Jesus sentiu, né? Mas ela tinha uma força muito maior e nunca pecou. Uma coisa é sentir tentação, outra coisa é pecar, nunca pecou, não. E o coração, como eu estou dizendo, o coração, a vontade, a inteligência dela, tudo é puro, direcionado para Deus, porque nasceu sem pecado. A gente nasce com pecado, o pecado é tirado, mas o coração é um coração meio velho, né? Assim meio bambo. Quando é tentado, o coração velho fica bambo, né? Dá para vencer? Dá. Confissão, oração, adoração, missa, caridade, jejum, não peca mais não. Pecado mortal, não peca mais não. Mas venial, né? Toda hora nós estamos, esse pecado venial, né? Se não tivesse trânsito, nem motoqueiro, eu não pecava mais. Venial. Mas tem, né? Sai de casa para cá, meu filho, posso amarrar a minha goela, mas não tem jeito, né? Eles ficam cortando toda hora. Ela nunca pecou, nem venial, nem nada. Não quer dizer que não passou por dificuldade. Passou, mas não pecou, né? Pois bem, hoje é Lucas 2, 41 a 51. O evangelho é conhecido, eu já expliquei várias vezes, mas eu vou explicar de novo. Os pais de Jesus, quem era? Maria e José. Iam todos os anos a Jerusalém. Se diz que é todos os anos, era todo ano. O evangelho contou todas as vezes? Não, contou uma ou duas. Iam para a festa da Páscoa. Por exemplo, sobre Jesus, João só vai contar 3 festas de Páscoa que ele foi. E ele foi mais, muito mais. Se está dizendo que eles iam todos os anos, e não ia deixar Jesus só em Jerusalém, em Nazaré. Então, Jesus foi a muitas festas da Páscoa. O evangelho não conta todas. Mas iam todos os anos a festa, a grande festa, que nós temos a Páscoa. Só que a Páscoa para eles é a saída do Egito, a travessia do Mar Vermelho, toda aquela história está em Êxodo 12, leia Êxodo 12, lá está a Páscoa dos judeus. Mas Jesus mesmo celebrou a Páscoa, igual como eles faziam. Na quinta-feira santa, Jesus celebrou a Páscoa lá com os discípulos. Ele cantou os salmos que eles recitavam lá. Tinham salmos para recitar, ainda hoje tem, na Páscoa dos judeus. 113, 14, 15, 16, na Bíblia tem, dizendo. É o Halel, o pequeno Halel e o grande Halel. O que é Halel? De Halel vem Haleluia, aleluia, é o grande louvor. A palavra aleluia vem daí, aleluia, é louvar o Senhor. Então Jesus, ele seguiu os cânticos e a leitura da Páscoa dos judeus. A nossa hoje é diferente, porque a gente tem outra leitura, tem o Evangelho também, tem o Novo Testamento, tem várias leituras. Eles fazem a leitura deles, ainda hoje. Então todo ano ia a festa da Páscoa. Tudo bem. Quando Jesus completou 12 anos, vai relatar esse fato aqui. 12 anos porque o menino judeu alcançava a maioridade com 12 anos. Nós aqui é 18, não sei se ainda é 18, né? Mas no meu tempo era 18. Tirava a carteira de motorista, né? Me lembro que eu tirei a carteira de motorista. Dirigia ruim para danar. 18 anos, quem tira logo a carteira, ninguém tem segurança, né? Aí, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar mesmo agora, vou aprender a dirigir, é agora. Aí fui para um jogo no Castelão, cheio de carro.
E eu sem saber dirigir direito. Na saída, ainda bem que o Fortaleza tinha ganhado, né? Na saída assim, um declive, eu lá sabia parar carro em declive, né? Quando o da frente parou, bum! Eita, como é que vai ser? Chegar em casa com esse carro aqui todo desse jeito. Mais um pecado que eu vou ter que contar aqui, né? Paciência, né? Eu não era convertido. Quando o caba desceu para ver o aperreio na traseira do carro dele, eu vapo. Paguei as luzes do carro, cheguei em casa bem ligeirinho. Eu tenho que me lembrar desse pecado, viu? Para confessar, não sei se confessei. Né? Mas só aprendia com 18 anos, que eu estou dizendo. Os meninos de Israel eram com 12. 12 anos já podia cuidar da casa, da mãe, de tudo. Se tivesse pai, cuidava, era um menino com 12 anos. Pois bem, quando ele completou 12 anos, eles foram para a festa, como de costume. Passou o dia da festa, geralmente eram 8 dias, grande festa, né? Aí eles começaram a viagem de volta, voltaram. O menino tinha 12 anos. Como é que eles iam para essa festa? Em caravana. O pessoal vai para Canidéia aí em caravana também, né? Um bocado andando, né? Pois eles iam em caravana, montado no jumento, muitos vinham a pé. Aí ficavam os homens, tudo conversando, as mulheres, tudo conversando, e as crianças lá com um adulto ou dois. Como a gente faz? Hoje aí tinha umas crianças, tinha 2, 3 adultos com os meninos, mesma coisa. Os homens conversando, a mulher conversando, e as crianças com 2, 3 adultos lá. Aí terminou a festa, voltaram. Caravana, não notaram que Jesus não estava com as crianças. Os adultos lá, que cuidavam dos meninos, não notaram, era muito menino. Começaram a viagem de volta, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, eles pensavam que o menino estava com os outros meninos. Andaram um dia todinho. Quer dizer, uns 20 quilômetros, 30, não sei como é que eles andavam depressa. Não podia andar depressa que tinha menino, né? Um dia todinho andando, saindo de Jerusalém e subindo para Nazaré. Caminharam o dia inteiro. Aí começaram a procurar o menino entre os parentes e conhecidos. Na certa, João Batista estava lá, que era primo dele. Zacarias, que era tio dele. Isabel, estava tudo lá. Começaram a procurar o menino e não encontraram. Hoje acontece também essa arrumação, né? Hoje tem até negócio de raptar criança, roubar menino, né? Embora hoje tenha um celular, na hora você entra em contato com polícia, com isso, com aquilo. Não tinha celular, não tinha nada. Não tendo encontrado, voltaram para Jerusalém. Um dia andando, um dia voltando, 2 dias sem o menino. Imagine a aflição do pai e da mãe. 3 dias depois, no 3º dia, encontraram o menino no templo, que era a igreja deles, a maior igreja deles. 3 dias é uma alusão à ressurreição, porque ele ressuscitou no 3º dia. Sempre tem esse número 3 na Bíblia, pode prestar atenção. 3, 3, 3, aparece um bocado de 3, tanto no Antigo como no Novo Testamento, pode procurar. 3 anjos que apareceram a Abraão. O Jonas ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe. Jesus ressuscita no 3º dia. 3. Tem alguns números que voltam. 4 é outro número. O Apocalipse fala muito do 4. 12, que é 3 vezes 4. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Então tem alguns números que voltam. São números perfeitos. Isso aqui é 3. 3 dias depois encontraram o menino no templo. E você pensa que o menino estava agoniado? Estava nada, o menino estava sentado ali conversando com os doutores lá, conversando com os fariseus,
que eram os doutores da época, né? Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo pergunta. 12 anos o menino. O mestre era ele, não eram os outros. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Claro, o menino é Deus. Como Deus, ele sabe tudo. Mas como criança, é criança. Apesar de já ser adulto, porque para eles 12 anos já era adulto. Ao vê-lo, seus pais ficaram admirados. Com o quê? O menino lá ensinando. Menino ensinando adulto. Aí Maria falou. José falou o quê? Nada. Não tem uma palavra de São José na Bíblia, não. O evangelho todinho, não tem uma palavra dele, não. Maria tem. E Nosso Senhor tem. Meu filho, por que agiste assim conosco? Na certa ela falou um pouco, né? Ela estava preocupada. Estava assustada de ver o menino ali. Não é que ela falou, meu filho, por que agiste assim conosco? Não. Deve ter falado bem forte, né? Menino, o que tu está fazendo aqui? Né? Meu filho, por que agiste assim conosco? Ainda deu um carãozinho, né? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Se fosse com você, você estava uma peregrinação lá em Canidé, e teu menino ficou lá. Encontrasse o menino 3 dias depois lá no santuário, conversando com os frades. Fazia o quê? Chinelada no pé do ouvido. Não era não? Era. Pá! Né? Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados. Certamente estava angustiado. A tua procura. Jesus fica calado? Não. Já disse aqui, Jesus fala sempre. Só ficou calado diante de Herodes. Ele vai responder à mãe dele. Por que vocês estão me procurando? Agora o menino, 12 anos. Não sabeis que eu devo estar na casa do meu pai? Olha a resposta dele. Vocês não sabem não que eu tenho que estar aqui na casa do meu pai? Então, se Maria deu um carãozinho, ela pegou e recebeu, foi outro, né? Eu estou na casa do meu pai. Meu lugar é aqui. José é o pai adotivo dele. Maria é a mãe dele. Mas José é o pai adotivo dele. Eu tenho que estar aqui mesmo. Eu tenho que estar aqui mesmo. Aí ele diz que Deus é pai dele. Bem claro, né? E que o lugar dele no templo mesmo. Essa frase serve para nós, viu? No dia de hoje. Serviu para Maria, serviu para José, serve para nós. O nosso lugar também é na igreja, é no templo. A nossa primeira obrigação é com o Pai, é com Deus. A família vem depois. Preste atenção. Né? Às vezes tem um menino que quer ser padre, a família coloca obstáculo. A menina, principalmente as meninas, quer ser freira, a família começa a dizer que não. Deus vem na frente do pai e da mãe, na vocação e em tudo, do menino e da menina. Não bote empecilho não. Às vezes é gente de igreja. Aí começa a estar na cabeça da menina, não, meu filho, casa, não sei o quê. A menina quer ser freira, deixe ser freira, não se meta não. Se o menino quer ser padre, pode deixar também, você não tem que se meter não. Você não fez a sua escolha, você que é pai e mãe. Como é que você fez sua escolha e agora quer interferir na escolha dos meninos? Meu pai não era de igreja não, mas eu era médico militar. Mas é mais santo que muita gente de igreja. Já morreu. E quando em 88 eu disse que ia para o mosteiro, que ele estava doente, ele disse assim, olhe bem, eu sou o filho mais velho, homem dele, tem uma menina, mulher mais velha que eu.
Ele disse assim, ele não era católico, nem não ia à igreja, nem nada. Eu não entendo, mas eu vou respeitar. Está vendo? Mais do que muito católico. Que diz que é católico, que vem à missa, comunga, não sei o que, confessa, quando o menino quer ser padre, diz não. Pois meu pai é mais católico que você. Depois ele se confessou antes de morrer e se converteu, né? Então ele disse isso, eu não esqueci, eu não entendo. É claro que não entendia, ele não tinha a fé, né? Mas eu respeito sua decisão. Ainda foi lá no mosteiro me ver 2 vezes, né? Pois bem, o nosso lugar primeiro é estar na igreja e respeitar a lei de Deus, né? Todo o resto vem depois. Marido que não quer que a mulher siga a religião, pode seguir, o padre mandou. Vice-versa também, a mulher que não quer que o marido pode vir para a igreja. Você não é escravo? Não é escravo? Eles, porém, não compreenderam. Eu também já disse aqui algumas vezes, Maria não entendia não. Ela não entendia não o que acontecia com o Nosso Senhor. Não compreenderam as palavras que lhe disseram, nem ela nem José. Ela meditava no coração. Quando a gente não entende, a gente medita no coração, né? Ela não entendia, mas ela aceitava. Ela acreditava. Quando o anjo disse que ela ia dar à luz Jesus, ela não entendeu, foi nada. Como é que vai ser isso? Eu não conheço o homem. Botou foi um obstáculo. Aí quando o anjo insistiu, ela disse, eis aqui a serva do Senhor. Mas não entendeu, não estava entendendo direito não, como é que ia ser, mas acreditou. Entendia pouco, mas acreditou. Diferente de nós, porque nós queremos entender tudo e não acredita. Maria não entendia nada e acreditava. É o contrário que nós fazemos. Nós queremos entender tudo, por que isso, por que aquilo, por que Deus permitiu isso, por que deu não sei o quê. Hoje vi um testemunho acolá, a pessoa diz, mas por que Deus fez isso? Mas não é Deus não, é a liberdade humana. Nós queremos entender por que Deus isso, por que Deus aquilo. Maria não entendeu, foi nada. Entendia muito pouco, mas ela acreditou. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré. Aí ele desceu, depois que ele falou isso, ele foi com eles. Porque não era a hora dele ainda se manifestar em Israel, só com 30 anos. Aí com 30 e poucos anos ele começou a pregar. Foi com 30 anos, a Bíblia não diz que foi com 30 anos não, diz que mais ou menos 30 anos. Então por aí, depois dos 30 ele começou a pregar. Pode ver em Lucas. Jesus tinha, e é só Lucas que coloca, Jesus tinha mais ou menos 30 anos quando começou a pregar. E o ano lá é ano mesmo, não é como hoje a gente quer saber o segundo, né, os minutos, o segundo, não tinha contagem de minuto e segundo não, o ano era um ano, de 10 meses. Ninguém sabe exatamente o dia, a hora e a data certa não, que ele começou a pregar, foi mais ou menos com 30 anos. Também quando ele morreu, entre 3 e 6. A hora exata, ninguém sabe. Na Bíblia ninguém sabe não. Desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Terceira coisa que eu quero falar, né? Primeira, que nós temos que fazer primeiro a vontade do Pai. Segundo, mesmo sem entender, como Maria, acreditar. Terceiro, nós temos que ser obedientes, viu? Obediente a quê? A lei de Deus, a lei da igreja. Do jeito que esse menino foi obediente a Maria e José, ele precisava ser obediente? Não, ele não é Deus. Não era Deus, e é Deus. Se ele quisesse, tinha ficado em Jerusalém. Pronto, vou ficar para cá, vou ficar aqui e não volto mais não. Acabou. Era adulto já. Mas voltou. É bom a gente obedecer, né? Obedecer. Primeiro a palavra de Deus.
certamente as autoridades da igreja. Desde que as autoridades da igreja falem coisa certa, né? Porque também se pode ser quem for, papa, bispo, pode mandar você pecar, você não peca, acabou. Não vai fazer uma coisa errada. Mas foi o papa, pode ser quem for. Se mandou pecar, não faz. A primeira obediência é a palavra de Deus. Aí para ser obediente à palavra de Deus tem que ir ler, meditar, né? Sua mãe, porém, Maria, meditava, como eu falei, conservava no coração todas essas coisas, ela meditava. Mesmo sem entender, ela meditava. Aí ficou pensando, esse menino em Jerusalém, 12 anos, pensava no anjo, deve ter pensado no anjo nessa ocasião, né? Quando o menino foi gerado nela. Fugiu para o Egito, voltou do Egito, levou o menino no templo. Antes disso aqui, já tinha levado o menino para apresentar ele, para ela ser purificada. Quando Simeão pegou o menino no braço, ela ficou meditando. Quando Ana profetiza, pegou o menino, ela ficou pensando. Na cruz lá, o menino que não era mais menino, era homem, morrendo, ela ficou pensando. Então ela meditava no coração tudo que acontecia com o Nosso Senhor. E essa meditação de Maria, hoje, nós podemos fazer a mesma coisa, né? Como? Rezando o terço e o rosário. O que é o rosário? Meditação dos mistérios de Nosso Senhor e de Nossa Senhora. Se você quiser aprender como é que fica meditando o que aconteceu com o Nosso Senhor, reze o rosário. E quando eu falo de rosário, são 4 terços. Não é mais 3 não, são 4. E o seu rezo de 9 a 10, todo dia, porque eu sou ruim. Para mim ser salvo, eu tenho que rezar mais do que vocês. Já falei aqui, né? Morrer foi purgatório, tenho certeza que Maria no sábado vai jogar um escapulário do meu pescoço e vai me arrancar de uma vez. Levar para o céu, né? Medite os mistérios do rosário, se você quiser ser salvo, e confesse comum. Às vezes a senhora não tem muita leitura, tem dificuldade de ler, às vezes eu falo muito, tem que ler, às vezes não consegue ler, né? Precisa não, se você não tem leitura, reze e medite os mistérios. Medite a Ave Maria, medite o Pai Nosso, pronto. Como é bom. Outro dia eu disse aí, né? Jesus, numa ocasião, ele disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O louvor é uma oração muito forte. Pois bem, existe 2 grandes louvores na nossa igreja católica: Pai Nosso e Ave Maria. São 2 grandes louvores que você dá a Nosso Senhor. O Pai Nosso é o louvor que ele mesmo ensinou. E a Ave Maria, o anjo falou para ela e Isabel. Depois a igreja completou. Quem tem devoção a Nossa Senhora não se perde, não. Pode ser um grande pecador, antes de morrer vai se converter. E se for para o purgatório, ela vai tirar. Ela prometeu. Então é isso. No final da missa, vamos nos consagrar ao coração imaculado. Procure ser melhor. Não pecar mais mortalmente, né? Lutar contra os pecados veniais. E não pecar mais mortalmente. Nosso Senhor não quer o pecado de ninguém, não. Eu ia meditar as outras 2 leituras, mas os meninos aqui esconderam as leituras para mim não fazer, porque disse que está tarde. Culpados são eles. Bichinho, ó, não tem culpa de nada, as leituras estão aqui. Mais um pecado do Padre. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada vossa Mãe, Maria Santíssima.